Hoje nós vamos para mais um vídeo da série A Matemática da Sua Vida. Hoje nós vamos fazer a segunda série. No vídeo da primeira série, eu comentei que no Ensino Fundamental 1, a gente não tem muito conteúdo novo de um ano para outro. O que a gente tem é retomar o conteúdo anterior e aprofundar mais. Então a gente viu na primeira série, por exemplo, os números ordinais de 1 a 9, do primeiro ao nono. Na segunda série a gente vai ver do 10º ao 20º. Então não é um conteúdo novo. O que a gente vai ter de novo aqui vai ser na soma e na subtração, na adição e na subtração, armar a conta que a gente fala, lembra? Colocar um númerozinho em cima do outro e botar o sinal, a operação do lado e fazer aquela barrinha e botar o resultado embaixo. E nós vamos ter também a multiplicação e a divisão. Fora isso, o resto é tudo uma discussão mais aprofundada do que a gente já viu. Eu fiz um primeiro vídeo e com os comentários mais detalhados. Quando eu terminei estava com quase 20 minutos. Então eu acho que essa não é a ideia, né? Então eu vou voltar, vou fazer mais rápido. Caso fique muito rápido e não dê para entender, não fique interessante, quem estiver acompanhando aí de fato a série pode comentar embaixo aí depois, que se for o caso eu posto o que está mais completo em particular para você ver, para ter uma discussão mais aprofundada. Então são 160 páginas, a gente vai passar bem rapidinho, só para a gente ter uma visão geral mesmo do que você estudou ou pelo menos deveria ter estudado, né? Números naturais, a gente já viu lá os números associados à quantidade. Muito exercício, né, para fixação. Depois vem a adição, aquilo que eu falei. A parcela soma o total, é armar a conta, né? A ideia de juntar. Aí, problema, sólidos geométricos. Isso aqui era algo novo, eu esqueci de falar, né? O cone, o cilindro, a esfera e o cubo. Isso, estou dando aula para o ensino médio agora. E a gente está estudando poliedro e corpos redondos. É exatamente esses objetos aqui. E aí alguns alunos não sabem o que é. O que é um cone? Tem dificuldade de diferenciar cone de cilindro. Enfim. E a gente vê isso na primeira série, na segunda série, tá vendo? Então é importante a gente ir acumulando e consolidando essas nomenclaturas, tá bom? Subtração, minuendo, subtraindo, o resto ou diferença. Armei a conta, minuendo o de cima, subtraindo o de baixo. O resultado ali a gente chama aqui de resto ou diferença. Exercício, exercício, exercício. Sistema de numeração, a gente agrupa de 10 em 10, né? Vai do 1 ao 9. Quando chega no 10, a gente já chama de dezena. Quando der 20, são duas dezenas, em vez de 20 unidades, enfim. Bastante fixação para desagregar essa ideia de consolidar essa ideia de dezena de unidade. Mais sobre o sistema de numeração. Aqui tem muito conteúdo dessa parte, porque é essa parte que vai nos permitir ter uma autonomia para contar depois, para escrever os números, porque se você aprender bem isso, você vai poder contar infinitamente, porque a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí tem o 10, aí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aí a partir de agora a gente tem 20, 20 E1, 20 E2, E3, E4, aí depois 30, E1, E2, E3. Então é bem organizado. Você só tem que aprender o nome das dezenas, porque as unidades é fazer o nome da dezena e alguma coisa. 60 E1, 60 E2. Isso se deve a essa organização do sistema de numeração decimal. Tá? Adição com reagrupamento é aquela ideia de sobe 1. Se a soma das unidades aqui ultrapassar uma dezena, ela vai lá para cima. As continhas armadas aí separando bem o que é dezena, o que é unidade. A verificação da adição. Se eu somar 24 mais 4, é a mesma coisa que fazer 4 mais 24. Então essa é a verificação, usando a comutatividade da soma. Linhas retas, linhas curvas, geometria, essa interiorização é importantíssima, porque
se você depender de uma definição mesmo, é bem filosófico, é bem profundo você falar de linha reta, de linha curva. Então você tem que ir consolidando esse conceito aí a partir da prática, né, ao longo do tempo. Então, números ordinais, como eu falei agora, vai do 1 ao 20, do primeiro ao 20º. Subtração com desagrupamento é aquela ideia de pegar emprestado. Se não dá para, se a unidade de cima é menor do que a de baixo, então, em vez de eu pensar isso como 3 dezenas e 2 unidades, eu penso como 2 dezenas e 12 unidades, porque aí agora dá para fazer a conta. A verificação da subtração é pensar, é o que a gente chama de prova real, né? Aqui a gente já está começando a ver indícios de operações inversas. A subtração é a operação inversa à adição. Figuras geométricas, as mesmas que vimos na primeira série: triângulo, quadrado, retângulo e círculo. Aí aqui a centena, 10 dezenas geram uma centena, isso tudo na segunda série, 6, 7 anos. Tá vendo? O aluno já está contando aí a 600 até 1999, né? Quando há esse retardo, com esse contato no tempo certo, o aluno chega na sexta série, foi para a tarde, né? Quando a escola é de manhã e de tarde, aí foi lá para a tarde, agora está no Fundamental 2, mas aí não sabe ainda contar direito, porque de alguma forma esse estágio foi retardado. Aí o professor não conseguiu dar, ou o aluno não conseguiu entender, enfim, aí prejudica toda a carreira acadêmica do aluno aí. Números pares, os que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Os ímpares 1, 3, 5, 7, 9. Na primeira série também já tinha essa discussão, só que lá era juntar de 2 e 2, sobrar 0 ou sobrar 1. Números romanos, também na segunda série, dúzia, já viu na primeira. Multiplicação, o que é multiplicar? Uma adição de parcelas iguais. Se eu estou somando 2 mais 2 mais 2, 3 vezes, aí o nome mesmo já sugere, né, qual é a operação. É 3 vezes o 2. Então, o primeiro contato com a multiplicação, a gente pensa assim: adição de parcelas iguais. Isso é multiplicação. Bastante exercício, é uma coisa nova, acabou de ver, é uma operação nova, tem que fixar. A divisão é repartir em quantidades iguais. Então, se eu tenho 10, quero dividir por 2, eu tenho que ter dois grupos com a mesma quantidade. Então, é fazer dois grupos de 5. Dividir 10 dividido por 2 é 5, porque eu tenho dois conjuntos iguais aí com 5 unidades. Isso é divisão. E aí temos os elementos aqui, né? Dividendo, divisor, quociente e resto, com a continha armada. Bastante exercício de fixação. Acabou de ter contato com essa definição, né? Aí temos a ideia do dobro, temos a ideia da metade, mais problemas, hora, minuto. Também tinha na primeira série, só que agora já tem a ideia de minuto, 1 hora e 60 minutos, que não tinha lá. Dias da semana, dias dos meses, 30 ou 31, fevereiro tem 28 ou 29, o real, tudo isso da primeira série também já tinha. Aqui é uma discussão mais aprofundada, à medida que ele vai avançando, vai ganhando maturidade, vai se apresentando esses conceitos. Então, é basicamente isso. Isso foi o que você viu aí na sua segunda série. Até o próximo vídeo.